Coloquei o cinto aqui, vamos lá. Liguei o farol. Vamos lá, vou lá numa cidade vizinha aqui. Vou bater um papo com vocês a respeito sobre as boas que vêm de marchinha. Hoje está um dia bonito, 14 graus na cidade de Venceslau Braz. E essa é a minha cidade, onde eu moro aqui, tá? Eu não sou nascido em Venceslau Braz, de alguns anos eu moro pra cá, tá? Passou uma imagem ali, outra hora eu vou falar a respeito disso. Eu não sou nascido aqui nessa cidade. Eu sou nascido em Maringá. Maringá é uma cidade também do interior do estado do Paraná. E depois eu vou para Curitiba, que é a capital. Depois da capital eu vou vir morar para cá com meus pais. Só que nesse inteirinho eu vou fazer faculdade, vou morar fora em algumas cidades aí. E depois eu vou acabar voltando para Venceslau. Estou aqui atualmente. Parece que essa porta aqui está aberta. Não está não. Aqui é o sinaleiro. Aqui então é minha cidade. Quero bater um papo com vocês a respeito da Book Vending Machine. Estou apresentando um pouquinho aqui, tá? Minha cidade, mas sobre as Book Vending Machine. Vou falar a respeito de uma proeza que fizeram ontem comigo lá com a operação minha. Vou contar pra vocês que malandragem que aprontaram comigo, tá, gente? Fizeram uma... mas isso aí acontece, tá? Acontece mesmo e não é com frequência, é raro acontecer, mas eu vou contar pra vocês logo mais. Então aqui é a nossa cidadezinha, cidade pequena, vocês podem ver aí, tá? Uma cidade pequena. Ali atrás tinha um posto de gasolina que eu passei, a gente tem máquina de bolinha, tem uma Book lá. Aqui na frente, não deu pra ver, mas do lado do Gabriel tinha máquina, não tem mais com o ambiente, fechou ali o restaurante do cara. Aqui na frente, à nossa esquerda, tem um açaí que a gente também tem máquina. Passou ali, não abriu a loja ainda hoje, né? A gente tem máquina. Aqui a Cacau Show a gente colocou na rua ali na frente uma vez também máquina. Não na loja, Cacau Show tá na rua, foi colocado. Aqui ó, Casa Lotérica, a gente tem máquina também. Esse posto de gasolina aqui também tem, ó lá, a máquina, não deu pra ver pela câmera, mas a máquina tá pra baixo do meio. A gente também tem máquina. Parei aqui a preferencial. Aqui na frente tem um tal da Café Expresso. Aqui tínhamos máquina, a gente retirou a máquina daqui. Tinha máquina ali também. Logo mais aqui abaixo, na esquina, ali embaixo, a gente tinha máquina também numa sorveteria, não temos mais. Oi, tudo bem? Bom dia. Cidade pequena é assim mesmo, você às vezes acaba conhecendo o pessoal aí. Ontem eu fui para Curitiba com meu pai e tava um tanto indeciso se eu ia ou não ia, tal, porque eu tinha outras coisas para estar discutindo aqui. Daí eu fui colocando em prioridade para ver se eu ia para Curitiba ou não, para mexer com as máquinas de vending machine. O que eu ia fazer lá em Curitiba? Eu ia lá diminuir o tamanho da distância da minha operação. Gente, isso é muito comum acontecer quando você mexe com o Book Vending Machine. Se você reparar, eu acabei de passar ali nos pontos e falei, ó, aqui tem máquina, aqui não tem mais, aqui tem máquina, não tem mais. Então é um tanto comum você ter máquina em alguns pontos e depois com o tempo você retirar. É comum você também as pessoas pedirem para você e você não colocar a máquina no ponto, você faz uma triagem, ó, aqui na frente desse caminhão o cara pediu para trazer a máquina aqui, ó, eu não trouxe. Aqui na frente essa família aqui, ó, grande família, a gente tem máquina aqui, é o Sérgio, dono dessa pizzaria, ó, a pizzaria boa aqui na minha cidade, pizza muito boa também. E tem máquina ali, faz muitos anos que eu tenho máquina ali, cara muito legal, muito agradável para atender a gente. E é comum isso, você ter então máquina em um ponto, daqui a pouco você não ter mais. E assim vai, assim é a operação de vending machine, ela é dinâmica. Você coloca máquina no ponto, mas por algum motivo ou outro, às vezes você acaba trocando a máquina daquele ponto, acaba fazendo algumas mudanças. Mas a notícia boa é que a maior parte das máquinas que eu tenho aí são máquinas de 10 anos, 8 anos, que está no ponto ali, então fica bastante tempo.
e não te dá tanta manutenção assim no que se refere a manuseio e troca de ponto. Então não. Mas às vezes por algum motivo ou outro, às vezes o ponto, o que é comum? O mais comum é a pessoa vai fechar o estabelecimento. Isso é comum acontecer. Por isso que você tem que cuidar na hora de colocar a máquina. Você tem que estar meio que de olho um pouquinho assim, para ver, porque tem coisas que é meio que previsível que você vai fechar, sabia? Então você consegue com o tempo pegando esse feeling, descobrindo, falar, isso aqui não vai ficar. Tem detalhes. O ponto mostra detalhes para você que ele vai fechar. A história do ponto mostra detalhes, né? Então você chegando no ponto, você observa ali, você observa, ó, vou dar um exemplo para vocês. Ali na frente, à direita minha, vai ter lá na frente onde tá aqueles dois carros podando um outro lá, ó. Tem um furgão, um caminhão. Não conseguiu colocar a máquina quando ele era o homem, que era o dono, tá? Esse senhor que era de idade. Mas depois a gente conseguiu colocar a máquina com um cara que vai suceder o ponto ali. Mas você via que o comércio do cara era um comércio que não, tinha sinais que talvez não ia aguentar muito. Não é esse mercado que tá até. Esse mercado não, era do lado ali, que tinha um outro estabelecimento comercial, tanto que eles até desmontaram e tal, e fizeram outro. A gente tinha máquina ali e era visível que o negócio não ia rolar e acabou fechando e a gente tirou a máquina, então, mas já tinha sinais que dava para nós ali que não ia funcionar. Eu só arrisquei ainda deixar um pouquinho aqui porque estava em cima da minha esfera de vigilância, ou seja, estava muito próximo de mim, eu conseguia acompanhar dia a dia. Aqui na frente também tinha uma lanchonete, a gente tinha máquina aqui também, tirou, pode ver que nem tem mais lanchonete ali e tal. E assim vai, aqui aí tinha outros locais, né? Lembra uma das coisas assim, que eu quero passar a qualquer hora aqui em todos os pontos para vocês verem que uma cidade minha, gente, eu tô falando de cidade de 20 mil habitantes, daí a pessoa fala assim, aqui cabe uma, duas máquinas tal, não, às vezes tem pessoas que querem ir tão longe, eu vou falar para você, se tem uma coisa que eu errei, foi querer ir tão longe mexer com a operação de vending machine, e não foi de agora que eu errei, falar assim, Alexandre, mas é porque subiu tudo, coisa. Não, antes mesmo, se olhar para você, hoje eu não voltaria se fosse começar do zero, tivesse uma margem como tinha antigamente, evidentemente, eu dificilmente iria tão longe se eu falar para você se eu fosse hoje começar do zero. Eu acredito assim que a operação de vending machine você tem que deixar perto da esfera de vigilância. Você tem que ficar sempre próximo dela. Não adianta esse negócio de colocar a máquina longe. E ontem então eu peguei, fui para Curitiba, saí. Meu pai nem foi tão cedo, eu tinha acordado cedo, acordei antes das 6 horas, planejando ir para Curitiba. A minha esposa também acordou cedo, eu já tinha avisado ela acabou pedindo para mim não ir, e eu fui priorizando outras coisas que eu tinha que fazer também, e acabei não saindo tão cedo. Eu vou sair 9 horas da manhã, porque depois eu vou reavaliar e vou acabar indo para Curitiba. Eu andei então 300 quilômetros para ir, 300 para voltar. Dá menos um pouquinho, dá 280, mas eu andei um tanto lá na cidade, eu andei 600 km ontem, aí para poder fazer a minha missão, né, que se refere às vending machine. Ontem, então, eu saí daqui 9 horas com o meu pai e fui determinado a retirar algumas máquinas. Por que que eu fui retirar? Porque, gente, não faz sentido eu deixar a máquina tão longe agora. Primeiro, eu tava com máquina dentro do shopping e todo mundo sabe que o shopping, quem mora na cidade grande acompanha aí, tem vezes que abre, tem vezes que não tá abrindo, e tem uma chance muito grande agora de um ponto desse tá fechando e eu acabar perdendo uma máquina aí, sabia? Não eu, qualquer um que é operador aí não tá imune disso, então você tem que tomar muito cuidado agora com essa história de estar colocando máquina aí muito longe e você não conseguir estar acompanhando ela, porque agora é um momento muito propício, muito fácil o estabelecimento fechar. Tem que tomar esse cuidado. Pegamos, fomos para Curitiba, antes de passar lá nessa missão minha de retirar as máquinas, eu ia passar em 1, 2, 3, 4 pontos para retirar a máquina. Acabei em 5 pontos. Ontem eu passei em 3. Retirei 3 máquinas. Eu vou falar para você qual que foi a minha percepção, a minha avaliação de cada ponto desse, tá bom? E o primeiro ponto
eles ficavam, bem dizendo, no mesmo shopping. Daí eram lanchonetes que estavam na praça de alimentação. Eram pontos diferentes ali, era o mesmo ponto, mas eram lojas diferentes. Eu peguei, tava espreguiçando aqui. Ó, eu estou de cinto de segurança. Não tô segurando o telefone com a mão, eu só tô repetindo algo que eu já falei esses tempos atrás aí, tá? Eu só tô fazendo isso daqui porque eu tô com as devidas cautelas aqui no trânsito, para não ter perigo de... Eu não tô colocando a minha vida nem a vida de outras pessoas em risco aqui, tá bom, gente? É como eu já disse, se eu tivesse batendo um papo com a pessoa do lado aqui. Então eu não vejo problema nenhum eu estar dirigindo aqui e conversando aqui agora com o telefone, com vocês. Eu tô com as devidas cautelas aqui de segurança, tá? Tanto minha como das outras pessoas que estão passando aqui. Estou observando os limites de velocidade, todas as regras de trânsito aqui, então eu não vejo prejuízo nenhum. A gente está falando aqui em risco nenhum. Foram 4 pontos. 1, 2. Foram 5 pontos a minha missão, passei em 3, retirei em 3. Vou contar para vocês. Então o último vai ser que vão dar uma aprontada comigo lá, mas isso também eu já vou explicar tudo para vocês. O primeiro ponto era na praça de alimentação e passei lá, contei, abri era chicletes, uma máquina de balcão, estava uns 3 chicletes só dentro da máquina, ela estava vazia, bem dizer, a máquina, né? E eu fui abrir o ponto, fui abrir a máquina, abri, tirei comissãozinha, olha o detalhe que eu fiz, bem na hora que eu fui pegar e contar as moedas, era um chinês, o dono do ponto ali. Então, a gente temos mais de um ponto assim, que é chinês. Então você tem que, às vezes, esse chinês já faz 15 anos que mora no Brasil, ele fala assim, relativamente bem já a língua portuguesa. E eu fui conversando com ele. Será que é o Eric? Colega meu? Não sei. Ele conversa relativamente bem. O pai dele, não. Quando eu coloquei a máquina, foi com o pai dele que eu coloquei a máquina. Eu lembro que deu um pouquinho de dificuldade lá para conseguir explicar para ele e tal, mas enfim, consegui. E falei as palavras mágicas do cara lá que eu sempre falo para vocês têm que falar. Ó, você não vai ter custo nenhum e vai conseguir moeda. Essas são ambas palavras mágicas. Você fala pro cara, com a máquina fazia ali. Até perguntei para ele confirmando. Eu falei, seu fulano, faz quanto tempo? Faz uns 5 anos que tem a máquina aqui, né? Ele falou, isso mesmo, 5 anos que tem a máquina aqui. Eu falei, tirei com dor no coração a máquina, cara. O pessoal, na hora que eu fui tirar a máquina assim, mas senão pra mim ia se tornar uma distração deixar longe a máquina daquele jeito ali e um pouquinho do perigo que tem e que eu já expliquei pra vocês. Mas quando você vê a máquina num ponto bom daquele jeito ali, até cheguei a falar pra ele se eu ia localizar um outro operador, pedi pro cara levar a máquina lá pra ele, sabia? E foi isso. Eu peguei, primeiro abri a máquina, chegou um cliente do ladinho, tava falando ali, eu queria um refrigerante, eu fiquei do lado, puxei a máquina no cantinho assim para deixar ele atender a cliente bem ali. E eu, para não atrapalhar, tem que ter essa sensibilidade, tá, gente? Se a gente pega lá, quando eu fui abrir a máquina, eu já falei assim, fulano, eu vim tirar as moedas para você quer que eu tiro aqui mesmo? Ou você quer que eu fique ali naquele cantinho, na mesinha lá? Ele falou, não, pode tirar aqui mesmo. Falou pra mim, né? Eu vou tirar aqui. Outro detalhe, bem no balcão ali tinha uma balança. O cara vendia comida por quilo. E você tem que tomar cuidado, porque a balança era muito sugestiva no sentido de eu colocar a minha máquina de contar. A minha balança, que é a minha maquininha de contar, era muito sugestivo de eu colocar em cima da balança do cara. Mas ali tem comida, tem essas coisas. Então você tem que ter sensibilidade de que moeda e o balcão de atendimento, ali você tem que... Não pode estar colocando as moedas em qualquer local.
cara onde pesa a comida, eu não poderia estar colocando dinheiro em cima, sob pena de alguém ver aquilo e falar assim, cara, que é isso, meu? Você tá colocando comida, colocando dinheiro em cima da balança aqui de comida, mas tá certo que a balança você não coloca a comida diretamente, você coloca ela num prato, numa marmita, em alguma recipiente ali, né? Mas enfim, você tem que tomar alguns cuidados, assim, você tem que ter meio antenado, assim, pra não ficar dando marcada, né? Ficar dando lado aí pra pessoa ficar meio assim contigo. Peguei, fui contar as moedas, dei a comissão e só fui falar pra ele que eu ia retirar a máquina depois que eu fechei a máquina. Eu peguei então, cara, dessa vez eu não vou estar enchendo a máquina porque eu vou estar levando ela embora. Ah, eu vi assim, por um lado que eu falei pra vocês, não é a primeira vez que eu tiro assim, eu tenho que às vezes estar melhorando a logística. Olha, quando a gente começa a falar, eu vou abrindo a boca aqui. Daí eu peguei e expliquei pra ele, eu vi que ele ficou olhando assim e tal. Eu falei, poxa, parece que ele queria que a máquina ficasse lá. Mas eu peguei e tirei, sob pena que daí o tempo nosso é um só e eu tenho que priorizar algumas coisas. Não poderia deixar a máquina lá. Por quê? O que, que eu estou priorizando? Gente, eu tenho colocado cada vez mais máquina em rack. Eu tenho notado assim que para mim traz um resultado melhor as máquinas em rack concentrado em determinados pontos. Eu não ia conseguir colocar o rack ali no ponto dele, porque a máquina era de balcão. Então não ia dar para mim colocar a máquina lá. Nisso, antigamente eu tinha rack, ficavam umas lojas perto ali, mas ali não dava, porque a praça de alimentação, o local ali, o ambiente dele não comportava colocar o rack. Eu peguei e tive que acabar tirando. Eu notei assim que ele queria ter ficado com a máquina lá, mas eu acabei tirando a máquina lá. Sob pena que depois eu ia ficar drenando energia. É horrível você deixar a máquina longe e você não conseguir ver ela toda hora, você tá toda hora, você não saber o que está acontecendo, você não saber se o shopping fechou, você não saber se o lojista tá lá ainda ou não, no que pesa o cara faz uns par de tempo que tá lá dentro, mas às vezes alguns momentos assim, se fosse outro momento talvez eu teria deixado, talvez, sabia? Eu também não tenho certeza, por mais vezes que não tivesse situação do Covid, mas essa situação da distância ali, e eu vejo que hoje pra mim não dá certo isso daí, tá? Enfim, tirei, dei a comissão dele lá, como de praxe sempre eu fiz. Ele até tinha falado que uma bolinha, a pessoa tinha colocado uma moedinha, não tinha saído um chiclete, não era bolinha não, tá? Eu devolvi na hora já a moedinha pra ele, agradeci ele ali, falei pra ele até assim, fulano, eu vou passar com a minha família aqui almoçar ainda, tá bom? Momento oportuno eu passo aqui. E me despedi dele dessa forma. Fui pro segundo ponto. Ficava umas 5 lojas mais para frente um pouco, assim, lanchonete dentro da praça de alimentação. Antes de passar na praça de alimentação, eu observei algo, que uma das lanchonetes lá também estava com uma vending machine da mesma forma que eu coloquei no balcão. E eu achei interessante, assim, ninguém tinha máquina lá antes de eu colocar. Daí eu notei que depois eu fiz isso, teve mais algum operador que teve a ideia também, colocou a máquina lá também. Achei interessante isso. Eu falei assim, olha que interessante, a pessoa achou legal o jeito que eu fiz e colocou a máquina também lá. E pronto, vende, todo mundo vende, sabia? E foi lá, o cara colocou a máquina lá, que viu o meu conceito de ter feito isso daí. Cheguei no segundo ponto então, antes de passar no primeiro, de chegar no segundo ponto, eu vi então esse daí que tinha uma outra loja, que não era máquina minha, outra lanchonete, né? Tinha colocado a máquina do balcão também. Cheguei lá nesse segundo ambiente que a gente tem máquina, eu vi que a máquina também estava quase vazia. Abri a máquina e cheguei, fiz a mesma abordagem, falei assim, oi, eu sou Alexandre da Ferreiro Machine, que eu mexo com essas maquininhas, e vim tirar a moedinha pra você. Falei desse jeito assim. Daí eu lembro que ela até me alertou assim, ai moço,
A dona falou pra mim que não é pra deixar você embora sem você deixar todas essas moedas aqui pra mim. De fato, eu deixei todas as moedas. E de fato, eu sempre deixo, eu oportunizo as pessoas ficarem com as moedas. Mas o que aconteceu outrora e no passado, em uma outra ocasião, foi que eu fui deixar as moedas e a pessoa não tinha dinheiro no caixa para ter comprado as minhas moedas ali. Então foi por isso que eu não deixei. Mas eu sempre deixo, sim, sabia? E eu sugiro que você também faça isso, porque a moeda, ela é o alimento da máquina ali, é ela que faz a máquina girar, é ela que é o mecanismo que faz a máquina girar. Então a moeda, você evite de levar a máquina para casa. Se você puder, você troca tudo e deixa no ponto. Evite de levar para casa. Quando eu levo porque a pessoa não tinha dinheiro para comprar minhas moedas ali. Mas do contrário, o cara, eu vendo tudo pro cara ali. Esse cara falou, não, eu quero ficar com tudo, é tua. Daí ela pegou e me alertou isso de início. Falei a mesma coisa. Falei assim, moça, você quer que eu conte as moedas aqui na frente? Eu posso estar contando bem de forma rápida. Eu também sempre falo isso, tá, gente? Que aquela balancinha minha ali, ela é para isso mesmo. Aquele negócio conta rápido as moedas ali. Então eu coloco naquela balança ali e o negócio vai que vai mesmo. Então perguntei para assim, moça, você quer que eu conto aqui do ladinho, na tentativa de não te atrapalhar, e eu conto de uma forma rápida, ou você quer que eu vou lá no fundo lá da lanchonete para contar? No shopping, gente, você tem um acesso que você entra. Todo shopping tem a parte que é o backstage ali, onde fica os donos do, do restaurante, que eles trabalham lá no fundo, entra pelo fundo, acessa pelo fundo, lanchonete, e outro pela frente, né, onde está o consumidor ali na frente. E às vezes nesse ponto era comum eu ir lá no fundo mexer com as máquinas de bolinha lá. Daí, enfim, eu peguei e dessa vez ela franqueou para mim eu poder contar ali na frente mesmo. Foi o que eu fiz, contei ali na frente a máquina. Contei as moedas com a minha máquina de contar moeda. Rapidinho. Tirei a comissão dela. Entreguei, daí ela queria comprar as moedinhas. Passei os 15% dela lá. Vendi as moedinhas. Eu vi que ela tinha, catou até uns dinheiro mais trocado um pouco lá para poder ficar com as moedas todas. Ela ficou com todas as moedas também, se não me engano, ela me deu R$ 330 para ficar com o restante das moedas, fora a comissão dela, né? Daí eu fechei a máquina, tava eu e meu pai nessa altura do campeonato aí, né? Fechei a máquina e falei para ela também, falei, moça, dessa vez eu vou estar levando a máquina. Eu não tava ontem, falei, se avisa a fulana, né? Eu tinha gravado o nome dela, não vou falar aqui agora, tá? Mas falei, avisa ela que eu infelizmente tive que levar a máquina por questões da nossa logística, nossa operação. E até no primeiro ponto, não sei se eu falei para vocês, mas daí eu peguei e falei, pessoal, por questão dos nossos custos, o custo de viagem, custo de tempo, para nós ficou um tanto inviável ficar trazendo a máquina tão longe assim. E ficou mais viável a gente tá fazendo de outra forma. Mas isso eu não falei, né? Mas eu falei que ficou inviável ali por causa da. Por que ficou inviável? Porque nós vimos outras viabilidades mais próximas, sem a necessidade de eu estar tão longe. Daí, enfim, eu vi que a menina também ficou meio assim, nossa, vai levar a máquina também. Vi assim que ela queria ficar com a máquina lá. Você tá vendo, gente, olha que coisa interessante, as pessoas gostam da máquina, sabia? Aquilo começa a fazer parte do comércio da pessoa. Você cuidando desse negócio com carinho, você vai vendo assim que aquilo faz parte da dinâmica de trabalho da pessoa ali também. Tem uma máquina de bolinha que eu notei assim que quando eu tirei dos dois balcões, parece que ficou faltando algo naquela lanchonete deles lá. Então a gente tem que, você tá vendo como que é legal isso daí eu acho muito bonito. Era como se fizesse parte deles, do business, do negócio deles lá. Tem uma máquina de chicletes lá na frente. Então é algo assim que as pessoas valorizam essas máquinas assim no ambiente deles ali. Deixa eu ir um pouco devagar, que isso aqui tá um tanto indeciso. Ah, foi ali, ó. Beleza. E ó, aqui também a gente tem máquina. Passamos ali na lanchonete. Olhei de longe, na volta eu vou conseguir ver melhor.
Eu vou ali na frente, vou encostar ali, ó. Vou encostar do outro lado aqui, mas eu vou atravessar a pé. Vou parar aqui. Encostei aqui. Daí, levei a máquina também lá. Fui, eu notei assim que esses dois pontos que eu passei, as pessoas ficaram assim, poxa, ficaram com. Você via assim que elas gostavam da máquina ali. Então eu achei, olha que trabalho bonito, legal que a gente faz aí, é ter essas máquinas no ambiente das pessoas cuidando com carinho, todos esses anos que eu deixei lá. E em Curitiba ainda eu tinha mais ponto para passar, ali para estar retirando máquina. Não consegui pelo fato do tempo. Quando eu estou falando isso daí já são 5 horas da tarde, já estava acontecendo, eu tinha que resolver outras coisas também. Então em Curitiba eu encerrei aí, nessas duas máquinas, o início da retirada das minhas máquinas. Início não, já é o meio, porque eu já tinha retirando há algum tempo as máquinas de lá mesmo. E quem é de Curitiba, se estiver assistindo esse vídeo aí, ó, manda um zap pra mim que eu vou passar o ponto pra vocês aí, ó. Eu até ligo pro cliente lá falando que vai estar levando máquina lá. Se quem for de Curitiba e ou da região que tiver interesse nesse ponto aí, manda o zap pra mim, tá? Não vou cobrar nada por isso aí, que eu indico esse ponto pra vocês levar a máquina lá. Passei, saí do ponto lá, fui no outro local com meu pai, num atacado lá que vende. Fui comprar uns rodízios que eu tinha que comprar para estar colocando os rodízios grandes, reforçados. No que pesa eu já compro de vendedor, mas eu tava lá em Curitiba, eu disse, vou passar em Jaqueí, pego na mão e tal. Passei no outro local lá com meu pai que vende coisa de um atacado de moto peças, coisa nada, comprar uns pneus de moto, que a gente também tem um trabalho nosso que a gente usa bastante moto, então a gente foi lá comprar pneu e dentre outras coisas. Aí na volta, eu voltando, a outra máquina que eu ia tirar era uma máquina que ficava também próximo de Curitiba, entre Curitiba e Ponta Grossa, que é uma cidade do interior aqui, Ponta Grossa. Passei no ponto, quando eu cheguei no ponto, esse aí ponto aí que o cara me deu um pouco de trabalho assim, eu vou te contar alguns dissabores que é raro acontecer, mas acontece. E eu quero dizer para vocês o que acontecer, isso, cara, não se preocupe, fica olhando o que eu sugiro que você faça. A gente pegou e ia chegando num posto de combustível da beira de rodovia, que normalmente são pontos bons de venda, tá? Quando eu cheguei lá, eu notei que a minha máquina não estava na frente. Quando a máquina está na frente, algum sinal tem, ou a máquina estragou, ou alguma coisa aconteceu. Cheguei lá, aproveitei, fui abastecer. Nossa, de novo eu bocejando aqui. Às vezes é ficar falando. Acho que eu tinha que estar tomando uma água aqui. Deixa eu ver se minha garrafinha tá aqui. Passei lá, abasteci e olhei que a máquina não tava. Cheguei no caixa, assim, notei que tinha duas mulheres e um homem. E um deles ali certamente era o líder ali da loja. Daí eu olhei para lá, olhei para cá, deixei ele atender o cliente que estava lá. Depois que atendeu o cliente, eu estava com a minha balança na mão e estava com as chaves no pescoço, que eu deixo penduradinho no pescoço, o cara já meio que identifica eu, uma coisa assim. Daí eu falei assim, pessoal, eu deixo a máquina de. Eu deixei a máquina de. Eu tô procurando a nossa máquina de bolinha aqui, aquela de vende machine, para mim tirar as moedinhas para vocês. Um olhou pro. A máquina tá lá em cima, o carinha foi pegar. Eu notei que eles meio que se entreolharam assim, meio de forma assustada um com o outro. Tomei um golinho de água. Daqui a pouco chega a maquininha. E quando você já tem uma certa experiência de operador, antes dele trazer a minha máquina na minha mão, eu notei que a máquina estava avariada. Sabe o que é esse nome mesmo? Estava danificada na gaveta da tira-moeda. O que eu notei? Eu vou postar uma foto aí para vocês verem. Dá uma olhada nessa foto. Viu a imagem aí? Eita, rapaz, isso aí é coisa de pessoa que não é muito interessante não fazer isso, sabia? Não é coisa muito legal quando a pessoa faz esse negócio. Tava dando tchau pro Elias aqui do ladinho aqui. Então eu me deparei com essa imagem aí.
Peguei quando chegou a máquina, daí eu vi que a máquina estava avariada. É esse nome mesmo, acho que deve ser, né? Tava danificada, tava quebrada a máquina. Tudo indica que o cara enfiou uma chave de fenda aí, como se viu na imagem, e tentou tirar a máquina. Eu esqueci de virar a câmera que eu tinha parado gravando, olhando pra frente, né? Então, eu notei que o cara tava. A máquina tava estragada. Eu notei que esse cara meio sem graça na hora ali no balcão. E eu fui lá e comecei a abrir a máquina. Eu vi que a máquina em cima também estava bem apertado em cima. Estava bem apertado. E eu falei assim, nossa, que dificuldade. Ou seja, quando tá bem, quando o cara força a máquina, você vê que o cara tenta abrir, eu tive dificuldade. Daí na hora, quando eu vi a máquina quebrada, aquilo na hora assim, você fica assim, pô, que sacanagem, né? E eu até cortei meu dedo. Agora eu andando, se você reparar, ó lá, cara, não tá forte, tá? Mas é que tá cicatrizando. Que cortei o dedo depois que eu fui perceber. Fui perceber que eu fui passar álcool na minha mão depois, eu senti que ardeu a minha mão, sabia? Eu falei, nossa, eu cortei minha mão e cortei na hora de abrir a máquina lá. Mas na hora eu não deixei transparecer que eu tava. Eu fiquei, a gente fica chateado como operador, qualquer um fica, e você também vai ficar, você que tá assistindo, eu sei que o operador vê isso. Você vê tua máquina quebrada, e na hora que eu abri a máquina, o cara tinha feito uma sabotagem, que eu nem vou falar o nome da sabotagem aqui, porque eu não quero ficar dando mau exemplo pros outros aí, porque tem, ó, 99,9% quem tá assistindo esse vídeo aqui são pessoas de bem, são pessoas aí, pai de família, que vai estar assistindo isso daqui, são pessoas que estão lutando com a vida, que são pessoas de forma íntegra, como a maior parte dos brasileiros são, tá? Que estão lutando, correndo aí, mas também não deixa, eu não posso deixar de alertar, que vai ter gente também com cara que não está comprometido com honestidade, pessoas aí que não são dessa linha nossa, tá? Vai ter gente de qualquer. Então não tem como eu bloquear esse tipo de pessoa. Vai ter pessoas que vai estar assistindo eu aí que, infelizmente, tem algum problema com ela mesmo ou com a sociedade. Então são pessoas, às vezes, são um pouco diferentes. Mas eu tô falando isso em respeito a dos 99,9% das pessoas, dos operadores, de quem acompanha esse canal meu aí do YouTube e leva a sério as coisas, que são pai de família ou que são homens e mulheres honestas. Então é para esse tipo de pessoas que eu estou falando, tá? Esse tipo de pessoa, dessa laia aí que eu estou falando, que existe aí, de bandido, não tinha que estar saindo agora do vídeo aí. Pode dar até um dislike no vídeo aí, tá bom? Você que é bandido. Mas enfim, daí, por isso que eu não vou falar o detalhe, tá bom? Mas o cara fez um detalhe lá que danificou a minha máquina. As máquinas, o cara tinha feito uma sabotaginha lá, meio assim. Daí o que aconteceu? Sabe o que eu fiz, gente? Eu peguei, eu notei que daí na hora, talvez era a líder da loja ali, pegou e saiu dali de perto e deixou os funcionários, ou deixou alguém. Ela deixou, porque certamente ela sabia que eu ia dar uma confrontada nela. Eu ia falar assim, ô, você quebrou a máquina aqui, olha o que você fez aqui dentro da máquina. Eu ia falar isso aí pra ela mesmo, sabia? E tanto, sabe o que eu fiz? Na hora que eu olhei a máquina, esvaziei, eu nem contei, só tirei a sabotagem deles lá de dentro da máquina e fui lá e olhei para os caixas estavam meio disfarçando, assim, eu notei que eles estavam. Falei assim, ei, cadê o gerente aí? Eu queria falar com o gerente. Daí ela falou, a gente acabou de sair. Falou de jeito sim, de fato era a mulher que estava lá mesmo, acabou de sair. Eu falei, então tá bom. Eu peguei, o que que eu fiz? Eu basei, olhei que a máquina tinha quebrada. Peguei e falei bem assim, ó, deu R$ 10 de comissão para vocês. Deu nada, a máquina tinha mais moeda lá dentro, tá? Mas como eu vi a sabotagem, tinha quebrado e danificado a minha máquina, que eles iam ter que pagar aquela máquina para mim. Normalmente eu não cobro, tá, gente? Quando a gente faz comodato, contrato de comodato, às vezes tem gente que está assistindo um vídeo nosso aqui também, que ele não quer ser operador, ele só quer ter uma máquina. Então eu estou falando para você, a maior parte dos operadores, o cara não vai cobrar de você. Se você quebrou uma máquina por acidente, que às vezes alguém colocou uma moedinha e travou a máquina, ou quebrou uma cuba, uma coisa assim, a maior parte dos operadores não vão cobrar de você. Não é isso que o operador faz. O operador faz um jogo de ganha-ganha, onde o dono do serviço ganha e ganha. Mas agora, o que a gente tem que ver são maldades, que se o cara pegar, agiu com dolo, foi lá e quebrou a tua máquina, daí é diferente a situação. Então foi o que eu me deparei, você via assim, que tinha um ato de vandalismo na máquina ali assim mesmo, e tem um comportamento que eu não vou falar aqui. Esse comportamento eu falo para as pessoas que estão comprometidas, que eu vou falar lá no meu treinamento online, que é o Renda Machine. Eu não vou falar aqui agora, tá bom? Mas tem um comportamento que, se o cara fazer isso, você tem que arrancar a máquina. E foi o que eu notei que o cara fez lá, tá? Um deles é esse ato de vandalismo, você tira. Mas tem um comportamento que você descobre quem fez. Se foi o dono
Se for o dono, não. Se foi o pessoal do estabelecimento, não posso falar que foi o dono também, tá? Porque o dono certamente nem estava olhando aquelas máquinas lá. Mas era a gente ali de dentro. Existe uma técnica que você faz, que você sabe certinho se foi pessoas de fora ou se foi pessoas dali de dentro que mexeram na tua máquina. Então, eu peguei e notei que tinha esse ato de vandalismo. Eu tô meio de olho aqui, o Elias acho que tá vindo aqui conversar comigo. Deixa eu baixar o vídeo aqui. Ô Elias, vem cara. Tô terminando de gravar um vídeo aqui pro canal aqui. Eu vi que você faz tempo que você está aí parado. É, mas eu tô finalizando, eu vou chegar ali já. Tá bom? Beleza. Você vai estar ali? Tá. Tá bom. Eu, Elias, aqui, eu trabalho junto com ele. Então, eu peguei e notei que o cara tinha feito isso, tem como saber o ato. Eu peguei, olhei lá o tanto de moeda e falei assim, não, baseei, chutei na hora, assim, ó, deu dezão. E o cara na hora, eu fui lá, coloquei dezão de moeda, e o cara até meio que se perdeu na contagem lá. Resumindo, a conversa ele pegou e achou que eu tava trocando aqueles 10 reais de moeda, ele devolveu uma nota de 10 reais, catei a nota de 10 reais, coloquei dentro da máquina lá e falei, só ali calculei o meu prejuízo que eu tinha ali na hora de forma sumária ali e peguei e tirei a máquina. E quem estava na hora, o meu pai, tadinho, meu pai nem percebeu na hora lá a maldade, meu pai estava olhando porque o cara é de fora, o cara é da operação, o cara fica sem saber, né? Peguei e falei assim, pai, eu vou tirar a máquina. Vi que meu pai não entendeu muito bem na hora. Enfim, tirei a máquina ali e nunca mais vou voltar lá no ponto lá para pegar. Até pensei em mandar uma mensagem pro gerente lá falando dessa situação. E eu falei, cara, sabe uma coisa, deixa quieto. E na hora, já toquei outro assunto com meu pai, eu conversei, eu abordei um pouquinho meu pai sobre o assunto, que essas coisas são coisas sérias também, a gente tem que estar presente. Mas a viagem continuou agradável da mesma forma que tinha se iniciado ali. Então, gente, aconteceu isso na máquina, do cara sabotar a tua máquina, tira a máquina fora, não sofra por causa disso. Sabia? Eu vejo assim que as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de conseguir ponto. Gente, o problema de não tem um monte de pontos que você pode achar aí, sabia? Mas um monte mesmo. Nossa, ponto não é o problema, sabia? Ponto é a solução do negócio aí e não é difícil você conseguir prospectar novos pontos, tá? Então, peguei e tirei a máquina fora. Daí hoje cedo eu já tinha descarregado o carro, deixei a máquina lá fora, depois eu vou tirar uma, como você viu na imagem aí. E, e foi isso que eu observei, que tem ponto que você não adianta pegar. E o cara fez ato de sabotagem, gente, na tua máquina, você tem que tirar a máquina do ponto. Não permita, tá bom? Fez ato de sabotagem, não deixa a máquina do ponto. E se o cara pegar e estragou a tua máquina ali, eu não é a primeira vez que eu faço isso. Você vai pegar e vai dar, às vezes você dá um pouco de dinheiro, mas você já meio que calcula ali que foi o prejuízo, você sentiu que foi com malandragem as coisas na hora ali, ó, você já meio que desconta na hora do cara e tira a máquina fora. Se o cara falar alguma coisa, você fala assim, ó, eu tenho no contrato de comodato. Isso daí falando que se tivesse um dano de forma dolosa, você teria que pagar para mim. Então, às vezes, você tem que pegar e não tenha medo de cobrar na hora, não. Pode cobrar, porque aquele ponto o cara não vai te dar mais lucro na hora ali. E pega e faz isso, sabia? Então, se o cara agiu de forma dolosa, você pega e dá essa juntada nele também. Porque o cara já fica com medo de você também. Eu já notei isso daí. O cara, quando ele apronta, ele é muito corajoso na hora de aprontar lá. Mas depois, na hora de vamos ver o cara ver confronto lá, o cara fica meio com receio da pessoa ali. Mas tá, para mim não terminar de forma amarga esse vídeo aqui, tá? Acabou dando tudo certo. A viagem foi, sobre a perspectiva geral, assim, eu notei que foi uma viagem boa, foi uma viagem assim de que eu tô prospectando essas estratégias minhas, tá executando. Então, de um resumo de tudo aí, a operação de vending machine, a maior parte das máquinas elas vão ficar tempo ali, tá bom? Que as máquinas vão ficar muito tempo. Eu tenho muitas máquinas aí que, se depender de mim, as máquinas vão ficar lá. Mas o que eu não acho interessante é eu deixar a máquina muito longe. Gente, eu, quando eu ia para Curitiba, não foi nenhuma nem duas vezes de eu sair de noite de casa e voltar de noite para casa, sabia? E pegar trânsito, congestionamento, principalmente quem está em cidade grande, se começar a andar muito longe, você vai ter isso. Cidade pequena, não. Ó, eu acabei de andar agora aqui 20 quilômetros de uma cidade até outra, que vim resolver as coisas aqui. E não vejo prejuízo nenhum. Você consegue fazer de forma rápida. Mas agora em cidade grande, para você andar 5 quilômetros, às vezes vai horas de congestionamento.
E para mim, com essa estratégia de estar trabalhando longe com as operações de margine, de vending machine, não, na situação e na conjuntura que eu tô, não é interessante. Então, fui lá e tirei as máquinas lá. Então, mais uma vez, quem for de Curitiba ou região, quiser que eu passe o ponto lá, essa informação dos pontos, você está colocando, prospectando esses pontos que eu tô a máquina ali, manda um zap para mim aí que eu tô indicando para vocês lá, tá levando, tá bom? Que seja, que vocês possam estar colocando máquina lá também. E eu vou meio que encerrando esse vídeo por hoje, era isso que eu queria passar para vocês. Então, existe a estratégia minha hoje está colocando no rack e as máquinas mais perto de casa, tá? Não, e eu, ó, com a Duna comigo que eu tô falando, esse dia eu conversei com um cara muito bacana, um pessoal ali de Campinas, no interior de São Paulo, que mais das cidades zonas grandes que tem ali, o ID, acho que é o nome dele, o cara tem operação de Kid Rider, e é a mesma coisa que eu tô falando para vocês, ele tem uma operação grande de Kid Rider lá, eu trocando ideia com ele, ele a mesma estratégia que eu faço, ele está fazendo também. Ele é o operador das antigas, tá bom? Aí, e ele falou que é exatamente isso. Detalhe, o Kid Rider, você não precisa colocar produto. Ah, Alexandre, mas você está fazendo isso porque o produto subiu demais, que não sei o quê. Falei, gente, o Kid Rider não vai produto, mas ele notou para ter saúde na máquina dele, e por coincidência, ele estava falando para mim alguns tipos de vandalismo que eles fazem com o Kid Rider. E eu falando para ele dos tipos de vandalismo que tinha com as bull que vem de Machine. E olha, foi meio que uma pressagem, eu tava falando com ele, que exatamente foi o que aconteceu ontem, por isso que eu não fiquei nervoso, sabe? Daí porque é algo meio que previsível para alguma, e sempre vai ter esse tipo de pessoa que não é comprometido com honestidade, com essas coisas mesmo. Então vai ter. E se tiver isso daí, gente, tira a máquina do ponto. Só que eu não posso generalizar, que eu tô falando. Vai ter pessoas que estão assistindo nós aqui, que é o cara que é o dono do estabelecimento. Então, eu vou só lembrando, 99,9% das pessoas donos do estabelecimento são pedra fina, são pessoas muito bacanas e muito honestas. Então, a gente, quando acontecer isso, tira a máquina do ponto e põe no outro. Isso é algo simples assim para resolver. Gente, é isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.